E aqui no Jornal da Manhã, hora de receber a jornalista Vera Magalhães para a nossa conversa diária. E hoje o assunto, Vera, é a união entre Michel Temer e João Dória. Mas não é uma união muito evidente assim, uma associação que você faz a partir do noticiário. O que une Michel Temer e João Dória nesse momento, Vera? Bom dia. Bom dia, Carlos Aros, bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos ouve e nos assiste aí nesta manhã de sexta-feira. O que une Dória e Michel Temer, que tiveram um amistoso jantar nessa semana, Aros, neste momento é a necessidade que ambos têm de recuo. Eles têm de recuar em medidas controversas anunciadas por seus governos aí nos últimos dias. E o recuo também tem algo em comum. Ele decorre do fato de que ambas as políticas anunciadas e que estão sob críticas aí, que podem ser objeto de recuos, foram adotadas sem um prévio diálogo, sem uma prévia discussão com a sociedade, com os setores interessados, e por isso geraram uma sorte enorme de críticas e devem ser revistas. Estou falando especificamente, no caso federal, da nova portaria que tipificou e estabeleceu regras para a divulgação da lista das empresas envolvidas aí em trabalho análogo à escravidão ou degradante. E no caso municipal, da tal farinata, que foi comparada a uma ração humana e que primeiramente Dória anunciou como um reforço para a população carente, aí a população em situação de rua, em situação de carência nutricional. Depois avançou na proposta quando ela já era alvo de críticas, dizendo que ela seria incorporada à merenda escolar, e teve de recuar menos de 24 horas depois, porque simplesmente não era possível fazer isso sem uma série de problemas. Então, no caso, tanto o prefeito quanto o presidente saem dessa semana com uma certa lição aí de que medidas que impactam a vida das pessoas, impactam setores importantes aí da sociedade, devem passar por um prévio diagnóstico de quem é interessado e principalmente de quem conhece a legislação e todos os aspectos envolvidos aí nas questões. Ô Vera, a propósito da famosa portaria do trabalho escravo, é uma das manchetinhas do Estadão hoje que o Temer pode rever isso. As suas fontes confirmariam isso, Vera? É isso, o Josefa. Ontem ele teve uma reunião com o ministro do Trabalho, Arnaldo Nogueira, que por sua vez tinha se encontrado com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A Procuradora-Geral foi uma das que fizeram imensas críticas à proposta, porque ela tem dissonância com o que dizem as disposições mundiais a respeito do que é trabalho escravo, do que é trabalho análogo à escravidão ou degradante. Porque, veja bem, não se trata só de trabalho escravo. A legislação abarca todos os trabalhos que são feitos em condição aí bastante ruim. Isso vale tanto para o campo quanto para a cidade, para empresas. A gente viu isso recentemente em empresas da área têxtil, etc. A proposta anunciada pelo governo na forma de uma portaria não só revia o que é esse trabalho degradante, análogo à escravidão, como dificultava o acesso à chamada lista suja de empresas que o praticam. Franqueava ao ministro a possibilidade, o único que poderia determinar a divulgação dessa lista, e restringia 2 vezes por semana a periodicidade em que ela deveria ter uma divulgação mais ampla. 2 vezes por ano, desculpe, não por semana. Portanto, acabava tanto com a transparência, quanto mudava o critério, restringindo bastante o que era considerado trabalho degradante. Então isso deve ser revisto, mas vai ser revisto depois da famosa votação da segunda denúncia contra o presidente na Câmara, Joseval, para não atrapalhar os votos da bancada ruralista, que foi uma das que mais pressionaram pela mudança nessa legislação. Então não deve cair a portaria inteira, mas alguns pontos devem ser atenuados, devem ser revistos, porque o Ministério Público e muita gente está contra essa nova legislação. Inclusive, foi alvo de críticas hoje de uma secretária do presidente Michel Temer, que deu uma entrevista grande à Folha, a secretária de Cidadania, Flávia Piovesan, apontando aí problemas na legislação nova. Agora, Vera, no caso Dória, qual é a explicação para esse recuo do prefeito?
Olha, Arius, eu falava no 3 em 1 desde terça-feira que esse recuo viria a qualquer momento, porque mesmo na equipe do prefeito não era consensual a ideia de adotar esse composto como um suplemento alimentar. Toda a política da própria Secretaria da Educação, anunciada no início desse ano, inclusive, era de troca de produtos muito processados por produtos in natura. Como que o prefeito vem do nada, out of the blue, sem combinar com a sua equipe e anuncia um produto que ainda não tem todos os testes garantidos, de uma empresa que não tem escala para fornecer para a prefeitura, e inclusive anuncia a sua integração à merenda, sendo que a Secretaria de Educação acabou de reduzir a possibilidade, por exemplo, das crianças repetirem produtos industrializados ou produtos processados por dizer que o melhor é consumir os alimentos in natura. Além disso, a entrada de qualquer alimento na merenda escolar tem que passar por um processo bastante burocrático aí. Tem que ser aprovada por conselhos, tem que ser aprovada por testes. Por quê? Porque a Prefeitura de São Paulo integra um programa de recebimento de recursos para a merenda, que é federal. E para isso tem de passar por esses testes. Então você veja que teve todo um atropelo, não foi conversado nem internamente, as secretarias não conversaram entre si. Eu falei na terça com o secretário da área social, Felipe Sabará, e ele mesmo dizia, eu sou contra a distribuição desse composto. Então o que dizem é que o presidente foi muito sensibilizado pela Igreja Católica, que é uma apoiadora desse projeto, e pela executiva lá da plataforma, que desenvolveu a farinata. E anunciou antes de combinar com os seus próprios russos. Então agora recuo se deve a isso. Recuo já veio na merenda e pode vir na política geral também, Nário. Vera, nos encontramos logo mais aqui na PAN no 3 em 1. Até mais tarde, bom trabalho. Até mais tarde, um bom trabalho para todos vocês.